Olá pessoas, aqui é a Mari. Como vocês sabem, estou lendo para vocês aqui, esse livro, Breve História do Feminismo. Breve História do Feminismo, porque a história do feminismo é realmente gigantesca, né? Mas para uma pessoa que está querendo, meio perdida, sem saber por onde começar a estudar sobre feminismo, indico muito esse livro aqui para vocês, tá? Da Carla Garcia. E aí eu já parei na página 38, que hoje vai ser a primeira onda do feminismo, tá? De maneira bem resumida, né, gente? Como eu já falei para vocês. Vamos lá, então. Lerei para vocês agora, se liga. As ideias ilustradas e a Revolução Francesa. Diferentes autoras coincidem ao ressaltarem a obra do filósofo Pauline de La Barre e os movimentos de mulheres que tiveram lugar durante a Revolução Francesa como um dos momentos chaves, o primeiro teórico e o segundo prático, na relação e articulação do feminismo moderno. Isso daqui, como ela mesma está dizendo, não é unanimidade, né? Tá nas entrelinhas aqui do livro o tempo todo, não é unanimidade. Estou dizendo para vocês aqui abertamente e diretamente logo essas coisas da primeira, segunda, terceira onda. É só uma maneira de organizar as coisas historicamente, pra gente não ficar perdida na linha do tempo, sabe? É mais por essa razão. Mas existem algumas divergências aí. Lógico, a gente sabe que as mulheres não pensam igual. Temos algumas divergências e por isso mesmo existe uma variedade de vertentes e de organizações dentro dos feminismos, né? Mas em relação aos períodos históricos, a gente precisa deixar amarradinho para não se perder na linha do tempo. Então, por isso mesmo, estou vindo aqui dar minha contribuição e lendo para vocês esse livro que eu acho que faz um ótimo trabalho em relação a isso, tá? Seguindo. O texto de Pauline de La Barre, intitulado Sobre a Igualdade entre os Sexos, publicado em 1673. Aí eu acho muito engraçado, porque tem homens, eu sempre gosto de trazer isso à tona, vocês já devem ter percebido aí nos outros vídeos que talvez vocês tenham visto rodando por aí no meu canal. Mas tem alguns homens e até algumas mulheres também, né? Porque tá cheio de antifeminista por aí. Mulheres contra mulheres, mas é isso, existe. Mas tem alguns homens e algumas mulheres que dizem, mas é porque eu sou de outro tempo. Eu não entendo isso que vocês estão falando, eu sou de outro tempo. Esse homem que escreveu esse texto aqui, ele é de 1600. Né? Continuando. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Então, ele escreveu esse livro aqui em 1673, em pleno auge do movimento das preciosas. Lembra? Eu falei sobre ela no vídeo passado. Sobre elas no vídeo passado. É considerado a primeira obra feminista que se centra explicitamente em fundamentar as demandas pela igualdade sexual. Com essa obra, assistimos a uma verdadeira mudança no estatuto epistemológico da querelle ou guerra entre os sexos. A comparação entre homens e mulheres abandona o centro do debate e torna-se possível uma reflexão sobre a igualdade. Em sua obra, aplica os critérios da racionalidade às relações entre os gêneros, antecipando-se aos iluministas. Critica especialmente o apego aos preconceitos e defende o acesso ao saber às mulheres como remédio contra a desigualdade e como parte do caminho ao progresso que responde aos interesses da verdade. O filósofo publicou outros textos sobre o mesmo tema. Sua intenção era mostrar como se pode combater a desigualdade sexual por meio da educação e quis desmontar racionalmente os argumentos daqueles que defendiam a inferioridade das mulheres. É de sua autoria a célebre frase, abre aspas, a mente não tem sexo, fecha aspas. E inaugurou uma das principais reivindicações do feminismo, tanto daquela que se costuma chamar de primeira, quanto na segunda onda do feminismo, a educação. É preciso ressaltar ainda que La Barre desenvolveu uma ideia parecida ao que séculos mais tarde chamaríamos de discriminação positiva ou ação afirmativa. Ele parte da ideia de que as mulheres, como coletivo social, historicamente, foram roubadas em tudo o que era seu. Abre aspas para ele de novo. Além das várias leis que fossem vantajosas para as mulheres, fecha aspas. Os últimos anos do século XVIII, ó, o salto aqui, né? Se liga nos séculos. Os últimos anos do século XVIII marcam a transição entre a Idade Moderna e a contemporânea.
As características desse período histórico são o desenvolvimento científico e técnico, e seus fundamentos foram três: o racionalismo, o empirismo e o utilitarismo. Ao mundo que anunciavam teoricamente os filósofos se chegariam graças aos processos revolucionários. Por um lado, as revoluções políticas que derrubariam o absolutismo e instaurariam a democracia, e por outro, a Revolução Industrial, que transformaria os meios tradicionais de produção. Nesse espírito, Thomas Jefferson redige a Declaração da Independência dos Estados Unidos em 1776 e na França em 1789. Se proclama a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. As revoluções foram possíveis porque se liga que aqui é os direitos do homem, é uma coisa excludente, né? Não inclui as mulheres, tá? Fica atenta. As revoluções foram possíveis porque, além de uma série de razões econômicas objetivas, começava a se desenvolver uma nova forma de pensamento em que se defendia o princípio de igualdade e cidadania. Entretanto, Rousseau, um dos principais teóricos do período, filósofo radical, que pretendia desmascarar qualquer poder ilegítimo, que nem admitia a força como critério de desigualdade, que apela à liberdade como um tipo de bem que ninguém está autorizado a alienar, e que defendia a ideia de distribuir o poder igualitariamente entre todos os indivíduos, afirmava que a sujeição da mulher e sua exclusão é desejável. Querido Rousseau, e mais, constrói o novo modelo da família moderna e o novo ideal de feminilidade. Apesar da misoginia presente no pensamento filosófico da maior parte dos intelectuais da época, toda mudança política que supôs a Revolução Francesa teve como consequência o nascimento do feminismo e, ao mesmo tempo, sua absoluta rejeição e violenta repressão. Não foi bem lá, né, o nascimento do feminismo. Não foi bem lá, né? As mulheres vêm lutando há séculos antes. O nome feminismo, né? O nome da organização dessas mulheres, ok, eu aceito. Mas dizer que o feminismo nasce na Revolução Francesa, eu discordo completamente. A organização, uma parte dessas mulheres organizadas estavam ali, né? Uma parte dessas mulheres. A maior parte das estudiosas está de acordo. Ó, tá vendo aqui? Ela está sinalizando mais uma vez que esse pensamento não é unanimidade. Tá? A maior parte das estudiosas está de acordo com o feminismo como corpo coerente de reivindicações e como projeto político capaz de constituir um sujeito revolucionário coletivo. Só pôde organizar-se, teoricamente, a partir das premissas da Ilustração. Todos os homens nascem livres e iguais, portanto, com os mesmos direitos. Se liguem que aqui está falando homens. É excludente mesmo. Eu estou falando de homens. Não é da humanidade, é homens, tá? Mesmo quando as mulheres ficaram fora do projeto igualitário, tal como aconteceu na França revolucionária, a demanda de universalidade que caracteriza a razão ilustrada pode ser utilizada para irracionalizar seus usos ilegítimos, nesse caso, patriarcais. Nesse sentido, o feminismo supôs a efetiva radicalização do projeto igualitário ilustrado. A razão ilustrada, fundamentalmente crítica, possui a capacidade de voltar-se sobre si mesma e detectar suas próprias contradições. E foi dessa maneira que as mulheres da Revolução Francesa a utilizaram quando observaram com espanto como o novo Estado revolucionário não encontrava contradição alguma em defender a igualdade universal e deixar sem direitos civis e políticos todas as mulheres. Esses são os homens revolucionários da França. Tem um bocado de homem revolucionário daqui do século XXI que também pensa assim, viu? Só queria fazer esse leve parêntese. Leve parêntese.
Na Revolução Francesa, vemos não apenas o forte protagonismo das mulheres nos eventos revolucionários, mas também a aparição das mais contundentes demandas da igualdade sexual. A participação delas se produziu em dois âmbitos distintos, o popular e de massa de mulheres que lutaram na frente da batalha, e o intelectual, representado geralmente pelas burguesas. Então não era qualquer tipo de mulher, né, que conseguia participar desses eventos políticos, por exemplo, né, mulheres burguesas, que se manifestaram especialmente nas sessões da Assembleia Constituinte, na produção de escritos sobre a Revolução, na criação de jornais e grupos femininos empenhados nas lutas pelos direitos civis políticos das mulheres. Mas que bom que elas existiam, né? Que bom. Pior seria se nem elas existissem. A convocação dos Estados Gerais por parte de Luís XVI se constituiu no prólogo da Revolução. Os três estados, nobreza, clero e povo, se reuniram para redigir suas queixas e apresentá-las ao rei. Elas foram excluídas e começaram a escrever seus próprios cadernos de queixas, que denunciava precisamente as injustiças padecidas. Neles, as mulheres, que se autodenominavam o terceiro estado do terceiro estado, mostravam sua clara consciência do coletivo oprimido. Nesses cadernos, expressavam seu direito à educação, ao trabalho, direitos matrimoniais e direito ao voto. Também reivindicavam que a prostituição fosse abolida, bem como os maus tratos e os abusos dentro do casamento. Essas reivindicações políticas ficam claras nesse trecho de um desses cadernos. Aí tem aqui um trecho. Abre aspas. Se poderia responder que, estando demonstrado e com razão que um nobre não pode representar um plebeu, nem este um nobre do mesmo modo, um homem não poderia com maior equidade representar uma mulher, posto que os representantes devem ter absolutamente os mesmos interesses que os representados. As mulheres não poderiam, pois, estar representadas, senão por mulheres. Fecha aspas. Concretamente, no plano das leis, e não nos de princípios, pois os cadernos de queixas não foram levadas em conta na Assembleia Nacional, que proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. As mulheres obtiveram poucas conquistas, ainda que algumas significativas, como a lei do divórcio, a admissão de testemunhar em processos civis, a abolição do direito de maioridade, ou seja, do privilégio reservado aos filhos homens da sucessão hereditária. Ou seja, naquela sociedade lá, para ser considerada gente, tem que ser homem. Naquela sociedade lá, como se tivesse mudado tanto, né? Voltando para a leitura, 3 meses depois da queda da Bastilha, cerca de 6.000 mulheres parisienses marcharam até Versalhes e transportaram o rei até Paris, de onde seria muito mais difícil evadir dos grandes problemas do povo. Pouco depois, apresentaram uma petição à Assembleia Nacional em que denunciavam a aristocracia masculina, e nela propunham a abolição dos privilégios do sexo masculino, tal e qual se estava fazendo com os privilégios dos nobres sobre o povo. Uma vez que haviam aberto o precedente de iniciar um movimento popular armado, não iriam pestanejar em seu afã de não serem retiradas da vida política. Logo foram formados clubes de mulheres, nos quais plasmaram efetivamente sua vontade de participação, impulsionadas por um autêntico protagonismo e pelo reconhecimento público do mesmo. Outras não duvidaram em defender o exercício, o direito a formar parte do exército. Entre 1789 e 1793, havia 56 clubes republicanos femininos, ativos na emissão de petições e com expressão pública de uma voz, um feminino, que reclamava a presença de mulheres na vida política. Reclamava a falta, de presença de mulheres. Aí, em pleno século XXI, a gente ainda reclama isso. Nos lugares de poder aqui no Brasil, por exemplo,
Ainda estamos nisso. Nessa mesma ladainha. Entre tantas mulheres que afrontaram as temáticas especificamente femininas, destacamos Theroigne de Mericourt, que propôs a formação de um batalhão militar feminino para participar da guerra, Eta Palme, da facção girondina, e Claire Lacombe, jacobina revolucionária, que fundou ao lado de Pauline Léon um dos mais importantes e radicais clubes de mulheres, La Société Républicaine Révolutionnaire. No entanto, seguramente um dos momentos mais lúcidos na tomada da consciência feminina no século XVIII está na Declaração do Direito das Mulheres e das Cidadãs, escrita em 1791 por Olympe de Gouges, e em Reivindicação do Direito das Mulheres, de Mary Wollstonecraft, de 1793. E aí, olha aqui a Olympe de Gouges, maravilhosa. Olympe de Gouges, pseudônimo de Mary Gouges, uma mulher do povo nascida em 1748, vivia em Paris escrevendo textos teatrais, pouco antes de uma revolução, da revolução começar. Em 1791, ela escreve a famosa Declaração dos Direitos das Mulheres e das Cidadãs, e a dedicou à rainha Maria Antonieta, a quem considerava uma mulher oprimida, como as demais. A intenção da declaração era conscientizá-la de todos os seus direitos que estavam sendo negados e pedir sua reintegração para que pudessem ser cidadãs para todos os efeitos. A mulher nascia livre igual ao homem e possuía os mesmos direitos inalienáveis à liberdade, à propriedade e ao direito de resistência à opressão. As mulheres deveriam participar na formação de leis, tanto direta quanto indiretamente, por meio de eleição de representantes. Com sua declaração, Olympe de Gouges denunciava que a Revolução havia negado direitos políticos a elas e, portanto, que os revolucionários mentiam quando falavam de princípios universais como liberdade e igualdade, mas não toleravam mulheres livres iguais. Durante a Revolução, escreveu mais de 4.000 páginas entre manifestos, artigos, panfletos, opúsculos e discursos para os clubes femininos e ainda assim foi acusada de não saber ler e escrever. Mulher subestimada, né? Até quando ela é assim como Olympe de Gouges, ela ainda é subestimada. Incrível. Viúva, ainda jovem, se referia ao casamento como o túmulo do amor e da confiança. Foi uma apaixonada defensora do divórcio e da união livre. Essa mulher em 1700 já estava falando de união livre. Aí o pessoal do século XXI acha que é uma coisa nossa, né? O amor livre. Olha, as mulheres vêm falando disso há séculos atrás. Foi uma apaixonada defensora do divórcio e da união livre, antecipando desse modo, em mais de 50 anos, as Simonianas, e em pelo menos 150 anos a Simone de Beauvoir, que postula posições semelhantes, inteligente, indomável, bela e apaixonada pela defesa dos assuntos mais engajados, desde a prisão por dívidas até a escravidão de pessoas negras, passando pelos direitos femininos, de posse e maternidade, a massiva entrada forçada de mulheres na vida religiosa. Nada fica de fora de seus interesses. Entretanto, nada disso lhe abriu as portas da Assembleia de Paris, nem da Comédia Francesa, onde lutou com todas as forças para que suas peças fossem encenadas. Ela era dramaturga também. Entretanto, Olympe de Gouges aparece em numerosas publicações da época, seja por causa da sua grande beleza, que é só o que importa para uma mulher, né, a beleza, quanto sobre as dúvidas em relação à sua virtude, o que a fez aparecer tanto no livro de homenagem às mulheres mais bonitas e virtuosas de Paris, como na lista de prostitutas de Paris. Quando decidiu ser escritora, recebeu de seu pai estas palavras. Escuta.
Não espere, senhora, que eu concorde com este ponto de vista. Esse é o pai dela. Se as pessoas de vosso sexo pretendem se converter em racionais e profundas em suas obras, no que nós, homens, nos converteremos hoje em dias tão superficiais. Adeus à superioridade da qual nos sentimos tão orgulhosos. As mulheres ditariam as leis. Esta revolução seria perigosa. Assim, pois, desejo que as damas conservem sua feminilidade, enquanto careçam de sentido, serão adoráveis. As mulheres sábias de Molière são modelos ridículos. As que seguem seus passos são as azote da sociedade. As mulheres podem escrever, mas convém, para a felicidade do mundo, que não tenham pretensões. Fique só na escrita, né? Sem atitudes, por favor. Sem mudanças, por favor. O próprio pai, né, gente? Aí, agora aqui, a maravilhosa Mary Wollstonecraft, fotinha dela. A Mary nasceu em Spitalfields, Londres, em 1759. Seu pai, um fabricante de lenços, era um homem irritadíssimo e perturbado, que batia na esposa e nos filhos. A mãe, irlandesa, educou-os de forma rigorosa, mas não receberam educação formal. Mary aprendeu a ler apenas aos 14 anos. Disse dela que foi autodidata. Em 1778, com apenas 19 anos, abandonou lá para viver com um rico negociante, viúvo de Bath. Depois de 2 anos, voltou para casa para cuidar da mãe doente que veio a falecer depois de um longo sofrimento. As últimas palavras da sua mãe seriam muitas vezes recordadas e citadas pela escritora quando mais tarde atravessou períodos difíceis na sua vida. Abre aspas. Um pouco de paciência e tudo estará acabado. Fecha aspas. Em 1784, conheceu Richard Price, um ministro anglicano de ideias avançadas e líder de um grupo conhecido como dissidentes racionais, que rejeitava os dogmas cristãos, como o pecado original, o juízo final e a condenação às penas eternas. Para Price, tanto razão quanto a consciência individual deveriam ser usadas para fazer escolhas morais. Como resultado dessas ideias e de sermões em apoio à Revolução Americana, da década de 1770, Price fora acusado de ateísmo e era visto com hostilidade pelos demais anglicanos. Que honra, então, né? Ser acusado de ateísmo. Em decorrência de sua convivência com Price, Mary veio a conhecer o editor Joseph Johnson, que se entusiasmou com as ideias de Mary sobre educação, tendo-lhe recomendado que escrevesse um livro a respeito delas. Veio a público, desse modo, a obra Reflexões sobre a Educação de Filhas, que isso foi escrito em 1786, na qual Mary analisou as restrições educacionais impostas às mulheres, às jovens, assim mantidas em um estado de ignorância e dependência. Mostrou-se especialmente crítica da sociedade que encorajava as jovens a ser dóceis e atentas à aparência, concluindo que a sugestão de uma ampla reforma do currículo escolar. Ela sugeria que mudasse o currículo escolar. No contexto da Revolução Francesa, Price fez, em novembro de 1791, um sermão no qual afirmou que o povo inglês também tinha o direito de destronar um rei, caso esse fosse cruel. Esse sermão incentivou Mary a escrever textos políticos sobre os mais variados temas, do tráfico de escravos às injustiças do tratamento para com os mais pobres. Um destes artigos, a reivindicação dos direitos do homem, chamou a atenção de autores como Tom Paine, William Blake e Edmund Burke, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, levando a que
as ideias da autora fossem discutidas nos principais círculos intelectuais da França e do Reino Unido. Escrita em menos de 30 dias, esse texto a tornou famosa. Em seguida, Mary publicou a sua obra mais importante, A Reivindicação dos Direitos das Mulheres, em 1791, em que estão lançadas as bases do feminismo moderno. Nele, advoga pelo igualitarismo entre homens e mulheres, a independência econômica e a necessidade da participação política e da representação parlamentar. A autora via a educação como um caminho para as mulheres conquistarem um melhor status econômico, político e social. Defendia não apenas que elas tenham direito à educação, como afirmava que da igualdade da formação de ambos os sexos dependia do progresso da sociedade como um todo. Entre as suas passagens mais polêmicas, Mary afirma que o casamento é uma espécie de prostituição legal. Olha de onde vem esse assunto, ó, de Mary Wollstonecraft. Uma mulher de 1700. E tem gente que acha que esse assunto veio de agora, né? Não. Por isso que é bom estudar história, tá? É maravilhoso estudar história. E essas coisas que a gente tem escrito, imagina as coisas que a gente não tem acesso, que aconteceram, hein? Imagina. Fico pensando nisso. Então, vamos lá. Tem gente que acha que inventou a roda, né? Tão engraçado. Mary afirma, vou dizer de novo. Mary afirma que o casamento é uma espécie de prostituição legal, que as mulheres são escravas convenientes e que o único modo de elas continuarem livres é se mantendo longe do altar. Como propunha Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft tratava de situar as instâncias de libertação, de liberação e igualdade social e política das mulheres no contexto do Programa Geral Ilustrado dos Direitos do Homem. Para ela, a emancipação feminina e a igualdade entre homens e mulheres não se buscavam como um valor em si mesmo, mas estava compreendida nos princípios do direito natural moderno. Para a maioria dos historiadores, a autora inaugura a crítica moderna da condição feminina. A novidade teórica aqui colocada é a de que, pela primeira vez, chamava-se de privilégio o poder que os homens sempre exerceram sobre as mulheres de maneira, entre aspas, natural. Ou seja, como se fosse um mandato da natureza. Tá bom. Mary é radicalmente moderna, uma vez que planta as raízes de dois conceitos fundamentais que o feminismo ainda maneja no século XXI. A ideia de gênero, aquilo que é considerado como natural nas mulheres, é na realidade fruto de repressão e de aprendizagem social. Ou, como diria Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. E a ideia de discriminação positiva, ou ação afirmativa. Aí tem uma citação aqui, ó. E se decide que naturalmente as mulheres são mais fracas e inferiores que os homens, porque não estabelece mecanismos de caráter social ou político para compensar sua suposta inferioridade natural? Pergunta de Mary. Por quê? Porque se é uma coisa natural, por que as mulheres brigam? Já que não seja. Por que elas não aceitam, então? Já que é tão natural, já que tudo é natural, já que essa relação entre homens e mulheres é natural. Por que as mulheres não aceitam? Que coisa! As mulheres que haviam começado expondo sua reivindicação em um caderno de queixas terminaram orgulhosamente afirmando seus direitos. A transformação em relação aos séculos anteriores significou o passo do gesto individual ao movimento coletivo. A polêmica é levada à praça pública e toma forma de um debate democrático. Converte-se pela primeira vez uma forma explícita em uma questão política. Identificou os mecanismos sociais e culturais que influenciavam na construção da subordinação feminina e elaborou estratégias para conseguir a emancipação das mulheres. Os textos de fundação do feminismo ilustrado avançaram, colaborando ênfase na ideia de que as relações de poder masculino sobre as mulheres já não podiam mais ser atribuídas aos poderes divinos nem à natureza, mas que era resultado de uma construção social. Exatamente. E é importante dizer aqui para vocês um detalhe seguinte.
para a gente poder falar, né, sobre... Eu vou chegar nesse ponto ainda, porque eu estou fazendo uma construção na linha do tempo da organização do que a gente chama hoje de feminismo, né? Para começar a falar sobre Brasil, feminismo no Brasil, a gente precisa falar desses outros lugares, né? Até porque o Brasil tem muita influência da França, da Europa, né, de maneira geral, mas muito da França, né, na questão educacional, e dos Estados Unidos, né? Então, é uma nova maneira de pensar nessa decolonialidade, descolonização, esses nomes todos aí que vocês sabem. Preciso estar reforçando, né? Mas que existe isso, existe, não tem como a gente fugir disso, né? Então, por isso que a gente tem que fazer essa construção, ler sobre, inclusive as pessoas que nos odeiam, para que depois, que nos tratam como pessoas inferiores, né? Mulheres e homens, todos nós somos tratados como pessoas inferiores dentro de um pensamento colonial, né? Do pessoal da Europa se acha superior, o pessoal dos Estados Unidos se acha superior à América do Sul, né? Ao Sul global de maneira geral. Enfim, é importante pensar sobre isso toda vez que a gente for ler algum texto, algum livro que remete a algo da Europa, algo dos Estados Unidos, tá? É bom ler, entender, né, as pessoas que nos julgam como inferiores. Precisamos entender, ler sobre essas realidades e sociedades, tá? Ao apelar ao conhecimento dos direitos das mulheres como tais, situaram as demandas feministas na lógica dos direitos. É preciso ressaltar que nem todos os ilustrados foram sexistas. Em 1790, Condorcet publica sobre a admissão das mulheres ao direito da cidadania, né? Então, tinha homens aliados. Sempre teve. Tá? Sempre tiveram homens empáticos que olhavam para as mulheres. Oxe, mas elas são humanas, né? Simplesmente humanas. Por que essa exclusão? Por que essa divisão? Por que esse separatismo? Por que humilhar as mulheres para se sentir superior? Né? É minoria, mas existem homens aliados. É bom lembrar. É legal ela trazer esse assunto aqui nesse texto. Deputado da Assembleia Legislativa, não tinha dúvidas. Os princípios democráticos significavam que os direitos políticos eram para todas as pessoas. Além da sua sólida argumentação, Condorcet ironizou o preconceito. Abre aspas para ele aqui. Porque os seres expostos à gestação e a indisposições passageiras não poderiam exercer direitos dos quais nunca se pensou privar aos seres que têm gota todos os invernos ou que se resfriam facilmente. Tirou uma onda aqui, né? Dizendo que frágil é os homens. Ai, que homem maravilhoso. Aí acabou aqui a citação dele, voltando para o texto dela, né? Da Carla. Entretanto, logo ficou claro que uma coisa era que a República estivesse agradecida e até condecorasse mulheres por serviços prestados, e outra, que estivesse disposta a reconhecer-lhes outra função, que não a de ser mãe e esposa. Como consequência, foi indeferida a petição, claro, foi indeferida a petição de Condorcet para que a nova república educasse igualmente homens e mulheres. Em 1791, a Constituição afirmava a distinção entre duas categorias de cidadãos: ativos, homens maiores de 25 anos independentes e com propriedades, e passivos, homens sem propriedades e todas as mulheres sem exceção. Está escrito aqui. Em 1792, Olympe de Gouges atacou publicamente Robespierre, chamando-o de tirano sanguinário. Foi acusada de traição por haver questionado em seu livro As Três Urnas, a República, uma indivisível. Foi guilhotinada. Mataram a Olympe de Gouges. Mataram. Em 3 de novembro de 1793, por haver esquecido as virtudes que contém a seu sexo e por haver se intrometido em assuntos da República, por ter se metido em assuntos de homens, ela foi assassinada. No mesmo dia, compartilhou o mesmo destino a rainha Maria Antonieta. Rainha Antonieta. Esse é seu veredito sobre os homens. Abre aspas. Estranho, cego e degenerado. Neste século de luzes e sagacidade, quer mandar como um déspota sobre um sexo que recebeu todas as faculdades intelectuais e pretende gozar da revolução e reclamar seus direitos à igualdade, de uma vez
por todas. Fecha aspas para ela. A Revolução Francesa representou uma amarga e seguramente inesperada derrota para o feminismo. Olha só que o nome Revolução Francesa. Que derrota, que decadência, né? Desses homens, dessa revolução. Os clubes de mulheres foram fechados pelos jacobinos. Em 1793 e em 1794, proibiu-se explicitamente a presença de feministas em qualquer tipo de atividade política. Fosse qual fosse sua tendência ideológica, compartilhavam o mesmo fim, a guilhotina ou o exílio. As mulheres não podiam subir nas tribunas, mas sim no cadafalso. A imprensa revolucionária da época explica muito claramente o porquê. Haviam transgredido as leis da natureza, abdicando de seu destino de mães e esposas, querendo ser homens do Estado. O novo Código Civil napoleônico, imitado depois por toda a Europa, cuja extraordinária influência chegou praticamente até nossos dias, se encarregaria de plasmar legalmente dita lei natural. Converteu novamente o casamento em um contrato desigual, exigindo em seu artigo 321 a obediência da mulher ao marido e concedendo-lhe o divórcio apenas no caso de este levar sua concubina ao domicílio conjugal. Com o Código Napoleônico, a minoridade perpétua das mulheres ficava consagrada. Eram consideradas apenas como filhas ou mães, em poder de seus pais, maridos ou filhos. Não tinham direito de administrar suas propriedades, fixar ou abandonar seu domicílio, manter uma profissão ou emprego sem permissão do homem da casa. A obediência e o respeito, a abnegação e o sacrifício foram fixados como virtudes obrigatórias. O novo direito penal fixou para elas delitos específicos que, como o adultério e o aborto, consagravam que seus corpos não lhes pertenciam. Para todos os efeitos, nenhuma mulher era dona de si mesma. Todas careciam daquilo que a cidadania assegurava aos homens a liberdade. Aos homens a liberdade. Elas entraram no século XIX de pés e mãos amarrados, mas com uma experiência política própria que não permitirá que as coisas voltem a ser como eram antes, pois a luta já havia começado. Sem cidadania e fora do sistema de educação formal, as mulheres ficavam fora do âmbito completo de direitos e de bens liberais. Por isso, conseguir o voto e a entrada nas altas instituições de ensino se converteram em um dos objetivos do sufragismo, que marca o começo da segunda onda do feminismo moderno, que lerei para vocês no próximo vídeo. A segunda onda, né? Para ficar organizadinho e não ficar longo demais aqui, eu vou acabar por aqui e dar um gostinho aí de quero mais, se vocês quererem ver o outro vídeo, a continuação da leitura, né? E aí é importante a gente perceber que essas leis todas, elas eram voltadas também para suas colônias, né? Vocês perceberam que começa na França e depois vai para a Europa inteira, né? Toda essa domesticação e infantilização das mulheres, que não tinham direitos mais a nada. Depois da Revolução Francesa, viu? Olha que contradição bizarra, né? E aí, claro que tem exceções, grupos, né? Enfim, mas essas leis todas, elas acabam indo, essas tentativas de colocar a mulher como um ser de segunda classe, aconteceu na Europa inteira e, consequentemente, em suas colônias, né? É isso, gente. Obrigada por curtir, compartilhar, comentar. Até a próxima leitura. Lerei para vocês. Um cheiro e tchau!